Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos em oração na Tua presença, gratos por mais um dia, mais uma oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, o que falamos, pensamos, fizemos, que porventura te entristeceu, te desagradou, Senhor. Nos perdoa. Se de alguma forma entristecemos o Teu Espírito Santo, pedimos agora misericórdia e perdão, porque sem a Tua presença, meu Pai, não podemos viver, não podemos seguir. Aliás, podemos seguir, mas não gostaremos dos resultados. Uma vida sem o Senhor é uma vida lamentável, uma vida sem o Senhor é uma vida frustrada, pequena, sem glória. E não é isso que nós buscamos. Queremos uma vida poderosa, queremos ser tudo aquilo que fomos criados para ser, e entendemos que só é possível com o Senhor. Sem o Senhor não dá, sem o Senhor não é possível, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que pedimos que dirija, que conduza, que governe as nossas vidas, porque cremos que andando à luz da Sua palavra, fazendo o que o Senhor manda, estando aonde o Senhor determina, teremos êxito, seremos bem-sucedidos e atingiremos aquilo que desejamos. Então, Senhor, fala conosco, estamos aqui abertos, queremos aprender mais com o Senhor, queremos sair daqui melhores. A cada culto, essa é a ideia, que cresçamos, que possamos evoluir, crescer, amadurecer. Então, Senhor, proporciona esse crescimento. Abra nossa mente, os nossos olhos, nos dê mente para entender a palavra, nos dê, Senhor, um entendimento revelado, uma compreensão daquilo que espera de nós, da fé, do espírito, do comportamento, que deseja encontrar em nós para que possa nos abençoar. Estamos na fé dos 52 dias, Senhor, concluindo hoje a 5ª semana, estamos caminhando para a reta final desse propósito, e como Neemias, aqui estamos, focados, executando um grande projeto, e até agora nada nos deteve, nada nos parou, e eu declaro que assim continue, meu Deus, que nenhum obstáculo, nenhuma pressão, nenhuma dificuldade, nenhum ataque do inimigo, nenhum tipo de oposição seja mais forte do que a vontade dessa pessoa de vencer, de viver restauração, transformação, em nome de Jesus. Que um espírito resiliente, determinado, focado, continue, meu Deus, dominando as nossas vidas, não somente dentro desse período de 52 dias, mas por toda a vida, meu Deus, por toda a vida, até porque o Senhor não espera que vivamos de propósitos de fé, mas com um propósito de buscá-lo, adorá-lo, servi-lo, honrá-lo. E quando isso entra, meu Deus, quando uma pessoa entende que esse é o propósito da sua vida, ela se torna uma pessoa estável, consistente, continuista, e assim vive uma vida de glória, sempre rumando para uma glória maior. Mas quem não entende, meu Pai, vive uma vida espiritual de altos e baixos, conquista, perde, passa a vida lutando para se levantar, quando poderia estar lutando para conquistar mais. E nenhum de nós fomos chamados para viver assim.
Não é essa vida que o Senhor projetou, planejou para nós. Então, Senhor, que a palavra entre, que o entendimento aconteça, e que a exemplo de Davi, quando a tua palavra resume a história de Davi, que foi o homem segundo o teu coração, o que fica de tantas realizações, de tanta coisa que ele fez, o resumo é que ele serviu ao propósito em sua geração e morreu, seguiu vivendo eternamente. Então essa é a razão da nossa existência. Estamos aqui para servir a um propósito, para contribuir com a nossa geração, deixar um legado de escolhas e atitudes corretas, que irão inspirar outros, como Davi nos inspira, e tantos outros, meu Deus, que já pisaram nessa terra, que já passaram por aqui, e que venceram por causa da fé, porque creram. Que nós possamos ser uma inspiração para outros. Que amanhã, Senhor, nossos filhos, nossos descendentes possam olhar para trás, olhar para nós e tomar como referência as nossas escolhas, as nossas decisões. Então nos dê sabedoria, Senhor, para agir corretamente, para fazer o que é certo, para aproveitar cada oportunidade que nós temos tido, porque oportunidades são como portais. Então, Senhor, não nos deixa perder os portais. Não, Senhor, nos dê discernimento, nos ajude a discernir o tempo, as oportunidades que o Senhor tem nos dado, nos ajuda a acompanhar o mover da nuvem, porque isso é crucial, isso é fundamental. Se Abraão não tivesse acompanhado o mover do Senhor, teria sacrificado Isaac, teria sacrificado a próxima geração. Então o Senhor pediu, mas depois o Senhor disse: não toque. Nós precisamos estar atentos, reconhecer a tua voz e estar onde o Senhor quer que estejamos, fazer o que o Senhor quer que façamos. Nos dê, Senhor, uma sensibilidade à tua voz, nos guia, nos dirija, abre os nossos olhos. Se não estamos vendo, se há algum bloqueio, se há alguma barreira, algum bloqueio na mente, arranca, tira, em nome de Jesus. Nós pedimos como Bartimeu pediu, queremos ver, Senhor. No nosso caso, talvez seja o caso também de alguém que acompanha, que busca por uma visão física restaurada, mas na maioria, o que a maioria precisa é de visão espiritual. Nós queremos ver o que não estamos vendo, entender o que não estamos entendendo. Sabemos que não dá, meu Deus, para compreender o Senhor, porque o Senhor é grande, é impossível com a nossa mente humana compreender a grandeza do Senhor, mas nós queremos conhecê-lo cada vez mais e nos aprofundar nesse conhecimento. Nos ajuda. Eu entrego esta reunião nas tuas mãos, consagro tudo ao Senhor e tomo posse de um trabalho poderoso. Assumo o controle, que ninguém saia da mesma forma que entrou, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. E que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. As bênçãos repousam e descansam sobre a minha cabeça. Diga: eu creio nisso. Amém, graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir aqui em Êxodo 4, versículo 1, que diz assim. Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles
não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Diga assim, preocupações inúteis, desnecessárias. Moisés aqui revelou o foco no lugar errado. Estava preocupado com o que as pessoas pensariam, diriam, quando tinha diante dele o Senhor, o próprio Deus, falando, impulsionando e o destinando para ser o libertador do seu povo. Deus falando com ele, dizendo que ele seria o libertador daquela nação, que seria com ele, e se nós lermos todo o capítulo, você vai ver ele, no capítulo 3, você vai ver ele apresentando desculpas, argumentos, na tentativa de se esquivar e até convencer Deus de que não era a pessoa certa. Então, era uma baixa autoestima, faltava-lhe autoconfiança, uma segurança em Deus e em si mesmo. E muitas pessoas perdem oportunidades por essas razões, por estarem focadas demais em si mesmas, por estarem envolvidas com suas limitações e dificuldades, por racionalizarem, por tentarem imaginar e prever como tudo vai acontecer e cair naquela condição, e se isso, e se aquilo outro. Deus não nos quer racionalizando, conjecturando, nem mesmo buscando entender tudo o que Ele fala, tudo o que Ele nos dirige a fazer. Nem sempre, e na verdade na maioria das vezes, o que Deus fala, a direção que Ele nos dá, não fará muito sentido ou menor sentido para nós. Muitas vezes Deus vai nos impulsionar a fazer coisas que, se nós pararmos para racionalizar, daremos lugar à dúvida, à incredulidade, e não faremos. E não fazendo, perderemos a oportunidade, os portais. Então, o nosso papel não é entender, mas crer, obedecer, fazer, seguir a direção que Ele nos dá, mesmo quando para nós não faz o menor sentido. Quando para nós aquilo já está definido, resolvido, ou é impossível, eu preciso crer e obedecer. Seguir, não perder as oportunidades que Deus nos dá de vivermos algo extraordinário, fora do comum. Eu fiz uma lista aqui, mas certamente há muito mais exemplos disso, de direções que Deus deu, que se a pessoa tivesse racionalizado, teria perdido grandes oportunidades. Quando Deus disse para Abraão, aos 75 anos de idade, sai da tua terra
e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se ele tivesse parado para pensar nisso, para tentar entender, primeiro que aquela voz era uma voz desconhecida, de um Deus que até então ele não conhecia. Ele não conhecia esse Deus. Mas quando Deus falou, quando essa voz lhe disse: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, rompa com tudo que você conhece, zera a tua vida, e vai, que eu vou te guiar. Não disse para onde, não deu um destino, apenas disse: sai e segue. Eu vou te guiar, eu vou te mostrar. Não encontramos mais detalhes, mas podemos imaginar, né, o choque que foi para o seu próprio pai, por exemplo, né, para os seus familiares. Imagina o choque. Estou indo, estou seguindo, tá? Para onde? Não sei. Ele não tinha 20 aninhos, ele tinha 75 anos. Então, para todos que presenciaram essa decisão, essa escolha do Abraão, para todos certamente aquilo foi tido como uma loucura. Mas você já deve ter ouvido essa frase várias vezes sendo dito no altar: a fé é a loucura do vencedor. Então, foi tido como uma loucura. Mas imagina se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse saído. Imagina as perdas. Com certeza teria terminado sua vida com outra biografia, talvez com uma história semelhante à do seu pai, que apenas alguns versículos resumem a história dele, resumem a história de um homem que viveu, se não me engano, 205 anos. Quer dizer, viveu muito, mas não fez nada de relevante, nada que fosse relevante, que pudesse, que devesse ser registrado. Por quê? Porque não creu. Porque Deus dá oportunidade a todos. Ele dá oportunidade a todos. Ainda na quinta-feira eu falava sobre o povo de Israel. E a Bíblia diz que todos comeram, todos beberam da mesma comida, da mesma bebida espiritual, foram batizados na mesma nuvem, no mesmo mar, quer dizer, tiveram as mesmas experiências, mas a maioria deles pereceram no deserto. Apenas 2 do grupo original entrou. E não foi porque foi mais fácil. Não foi porque eles tiveram vantagem e os outros não estavam em desvantagem. Todos tiveram as mesmas oportunidades. Uns decidiram crer, ousar, arriscar, perseverar, confiar. Outros, justamente muitas vezes por não entender, não fazer sentido o que estava sendo dito, exigido, não fizeram, não obedeceram, né? Não creram. Sacrifica Isaac, outra coisa. Fazia algum sentido, depois de tanto ter esperado, agora Deus vem e pede o Isaac? Ele não negou. Ele decidiu crer. Ele decidiu considerar que algo que nunca tinha acontecido poderia acontecer, que era Deus trazê-lo de volta à vida, né? Não há registros disso ter acontecido antes, mas ele considerou, ele pensou: Deus pode ressuscitar
caso eu venha sacrificar. Mas Ele é um Deus de palavra, é um Deus de fidelidade eterna, e eu vou confiar nesse Deus. Vou confiar nessa direção absurda, sem sentido, nem insana até. Eu vou decidir, confiar, eu vou obedecer. Então, são direções que chocam a mente humana, natural, limitada, e que nós precisamos crer, obedecer, para não perder as oportunidades. Quando Isaac estava vivendo aquele tempo de fome, quando houve fome na terra, o primeiro pensamento dele, um pensamento lógico, racional, qual é o melhor lugar no momento? O Egito. Lá não tem fome. Então, raciocinando, indo pela lógica, ele pensou, vou descer para o Egito. Aí vem Deus e diz, não, fica nessa terra onde há fome, onde os filisteus plantam e não colhem, você vai plantar e você vai colher. Você vai formar lavoura nessa terra, você vai enriquecer. Não fazia o menor sentido, mas ele obedeceu. E naquele ano, diz a Bíblia, ele enriqueceu, prosperou. E saiu de lá mais rico que o rei daquela terra. Então, construa uma arca. Não chovia. Deus manda construir uma arca. Noé passa 100 anos da vida dele num projeto que, com certeza, para todo mundo aquilo era uma loucura. Noé enlouqueceu. O velho ficou gagá. Não sabe o que está fazendo. Mas no final, aquela escolha, aquela disposição de obedecer, de confiar, aquela decisão salvou ele e a família dele. Com certeza, quem via ele se dedicando por anos a fio, ininterruptos, a um projeto daquele, o tinha como louco. Mas louco foram aqueles que não deram crédito à sua mensagem. Faça um bolo, mas faça para mim primeiro. Essa é uma passagem bíblica, um exemplo, uma história, que quando a pessoa não tem um mínimo ali de conhecimento, de entendimento, de discernimento da palavra, das coisas espirituais, choca mesmo. A mulher estava colhendo uns gravetos, a viúva, para fazer um bolo, um pedacinho de bolo com um pouquinho de farinha, azeite que tinha. E chega o homem de Deus dizendo, faça, mas traga para mim. Tira da sua boca, tira da boca do seu filho e traga para mim primeiro. Porque não vai faltar. Aquela mulher creu. Ela não conhecia o homem de Deus. Ela não conhecia o Elias. Né? Qual seria a atitude correta, ideal para alguém que trabalha com a mente humana natural? Um homem de Deus vai ajudá-la. O homem de Deus vai ser, né, o instrumento ali que Deus vai usar para ajudá-la. E na verdade ele ajudou, mas explorando a fé dela e não sendo uma muleta para ela. Explorando a fé dela. Ele não explorou ela, mas sim a fé dela. Ele fez sair daquela mulher uma fé radical, uma fé que choca.
Uma fé que alguém de fora pode olhar e dizer, não, isso aí pirou. Ela vai tirar da boca dela, do filho dela, para dar para um homem que ela não conhece. O correto seria ele suprir, dar uma cesta básica para ela. Isso certamente chocou quem tomou conhecimento, se é que alguém tomou conhecimento, porque na igreja a gente vive algumas experiências, né, de negar em determinado momento uma ajuda desse tipo e a pessoa não entender que aquilo é para a bênção, para o crescimento dela e não para prejudicá-la. Não é uma atitude de indiferença, porque em algum momento, quando nós percebemos que a pessoa ela não quer ajuda, ela quer ser, ela não quer assumir responsabilidade, ela quer ser sustentada pela fé de alguém, pelo trabalho de alguém, Deus não nos chama para isso, então um corte é feito, né? Limites são colocados. Quando uma pessoa chega e precisa dessa assistência, dessa ajuda momentânea, é o papel da igreja. Mas a promessa é que nós teríamos para dar e não tomar emprestado. Então, em algum momento, precisa haver, né, esse limite para a chave virar e a pessoa parar de depender e se tornar uma fonte e começar a ter para dar. É palavra, é promessa. Mas muitas vezes, quando essas decisões são tomadas, a pessoa choca, não vê com bons olhos, né? Então imagina, tenta se colocar na história, o quanto aquilo poderia ter ofendido, chocado a mulher, e ela creu. Ela creu. Não fazia o menor sentido, mas ela decidiu crer. E qual foi o resultado? Exatamente aquilo que o homem de Deus havia dito. A farinha, o azeite multiplicou, ela sustentou, ela, o filho e o homem de Deus durante todo o tempo que durou aquela seca. Enquanto não houve chuva, enquanto a terra não produziu, Deus multiplicou aquela farinha, Deus multiplicou aquele azeite, e ela, que não tinha nada, né? Porque o que tinha mal dava para ela e para o filho, pôde suprir ela, o filho e até o homem de Deus. Então, são direções que, se nós não recebermos, não misturarmos com a fé, mas tentarmos entender de forma racional, vamos rejeitar, vamos desprezar, vamos ignorar e vamos perder oportunidades de viver o sobrenatural. Enche os vasos com a botija de azeite. Como que eu vou encher vários vasos com uma botijinha de azeite? A mulher creu. Nessas duas passagens ainda é destacado lá, fez conforme o homem de Deus havia dito. Fez conforme. Quando você simplesmente faz conforme a palavra, a direção que você está recebendo, o sobrenatural acontece. Fez conforme o homem de Deus havia dito. Moisés estende a vara sobre o mar e divida-o. Quê? Como assim? Isso mesmo, estende a vara, usa a fé e determina que um caminho seja aberto nesse mar. Ele fez. Moisés, bata na rocha que dela vai sair água. Agora fala com a rocha. Então são direções que, de forma natural, você acaba duvidando, desprezando. Rodeia 7 dias Jericó e depois dei um grande brado, um grande grito.
e essas muralhas vão ruir. É só você imaginar. Vamos começar a rodear esse quarteirão durante 7 dias, e no 7º dia vamos dar um grande berro, e tudo isso vai ruir. De forma natural não seria possível. Profetize, fale com o vale de ossos secos. Começa a falar com essa situação morta. Profetiza a vida ao que está morto. Chama a existência o que não existe. Lança a rede novamente, depois de uma noite inteira. Fazendo isso repetidas vezes e não pegando nada. Tanto que sai do Pedro naquela ocasião a expressão: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Como quem diz, é loucura, é perda de tempo, né? Você vê que ele tinha muitos argumentos ali. Ele estava cheio de pensamentos, de argumentos, mas ali ele decidiu se esvaziar. O que ele estava dizendo? Senhor, não faz sentido. Eu já até lavei as redes, não vejo a hora de ir embora, estou cansado, estou exausto. E além disso, frustrado, porque foi a pior noite de trabalho da minha vida. Só que a oportunidade dele transformar a pior noite, o pior dia de trabalho, no dia mais incrível, estava sendo dada. Sim ou não? O pior dia poderia se transformar no melhor dia, no dia mais incrível, de resultado mais estrondoso. Só que isso custou ele abrir mão do raciocínio, da lógica, da razão, se esvaziar dos seus argumentos e, crendo, fazer de novo, lançar novamente. E quando ele fez, ele viveu algo que ele nunca tinha vivido. Uma pesca maravilhosa. Falamos na quarta-feira. Vocês não verão vento nem chuva, mas essas covas que vocês vão abrir, vão cavar, vão preparar de forma totalmente inusitada, inesperada, essas covas vão se encher de água. Cavem cisternas, covas e mais covas esse vale, porque não vai ter chuva, mas as covas vão se encher de água. Se eles tivessem parado para pensar, não teriam feito. Cavar uma cisterna, abrir, poços, dá trabalho. E não vai vir chuva, então como? De onde? Mas como? Esse é o problema, mas como? De onde? De que jeito? De que maneira? Isso vai acontecer. Não cabe a nós entendermos. Quando nós buscamos entender e imaginar, muitas vezes, limitamos Deus, ofendemos a Deus, como quando Moisés ouviu que o Senhor ia alimentar o povo com carne o mês inteiro. Ele imaginou tudo menos o que Deus fez. Ele virou para Deus e disse: Senhor, ainda que todos os rebanhos fossem abatidos, seria possível alimentar esse povo o mês inteiro? Ou mesmo se todos os peixes fossem apanhados, será que seria o suficiente? Ó a imaginação. Não, nem que todos esses rebanhos sejam abatidos, não dá. Ele foi bem limitado, né? E ainda que todos os peixes, será que todos os peixes não podiam alimentar? É que ele não conhecia. Então a gente fala, muitas vezes, sem ter mesmo noção. A verdade é que nós não temos como mensurar a grandeza de Deus. Deus é grande, é insondável. E se Ele fala que vai fazer algo, o meu papel é crer. Se Ele me dá uma direção, Ele sabe o que está dizendo.
pode não fazer o menor sentido para mim, mas o meu papel não é entender, mas crer, obedecer, fazer e confiar que essa obediência de fé vai trazer resultados estrondosos. E aí eu poderia falar de muito mais, né? Coisas que o Senhor fala, que o Senhor nos manda fazer, que dependendo do momento, de como você está emocionalmente falando, você pode se fechar e perder oportunidades, né? Retribua o mal com o bem. Isso, muitas vezes, é algo desafiador, que não entra, mas como que eu vou fazer o bem a quem me fez o mal? Quando você está ali dominado por um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, você pode se fechar para uma direção dessa. Mas essa obediência pode abrir portas. Amar quem nos ama, até os ímpios pagãos fazem isso. Mas o Senhor disse: ame os seus inimigos. Faça o bem a quem te fez mal. Perdoe 70 vezes 7. Quando os discípulos ouviram isso, a reação foi: Senhor, aumenta a nossa fé, porque então a coisa é bem mais difícil do que imaginávamos. Quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. Que 70 vezes 7? Isso é demais, então aumenta a nossa fé. Porque nós não temos cabeça para isso, não, isso é demais. Então, em tudo dai graças. Vai falar para alguém que está vivendo uma situação difícil. Como o bispo Anderson falava, né, hoje pela manhã sobre Labão. Agradeça o Labão que você tem na sua vida. Que o sujeito só quer me prejudicar. Se eu depender dele, se for depender dele, eu cheguei aqui com um cajado, eu saio até sem o cajado. Eu vou agradecer por uma pessoa difícil, né, que nitidamente não tem intenção alguma de me beneficiar, que só quer me prejudicar. Uma pessoa mau caráter, uma pessoa difícil. A Bíblia manda você em tudo dar graças. Glorie-se nas tribulações, diz a Bíblia. Como assim se gloriar nas tribulações? Pois é. A Bíblia manda você se gloriar nas tribulações. Alegrem-se sempre. Sempre. Sempre é sempre. Sempre é sempre. Não só quando você triunfa, quando você atinge o seu objetivo, realiza um sonho, um projeto, mas quando você também vive uma dor, uma injustiça, uma decepção. Sempre é sempre, não só nos momentos felizes, mas nos momentos tristes, alegres. Mas bispo, não tem sentido isso. Pois é, não tem sentido. Não é algo que acontece naturalmente. Eu não vou me alegrar sempre naturalmente. Diga isso, eu não vou me alegrar sempre naturalmente, mas pela fé. Pela fé é possível. Se você decidir viver pela fé na palavra, você vai se alegrar sempre, você vai dar graças em tudo, você vai se gloriar até mesmo nas tribulações, você vai perdoar quem lhe fez mal, não importa quantas vezes, você vai retribuir o mal com o bem, você vai ficar no lugar difícil que você não ficaria se não fosse por uma direção, determinação do Senhor. O Isaac não teria ficado naquela terra, na terra dos filisteus. Mas quando Deus disse, fica,
porque eu vou te abençoar, planta nessa terra, ele ficou. O Jacó só saiu da casa do Labão quando Deus disse: agora chegou a hora de você voltar. Mas se perguntasse a Jacó se ele queria, depois que ele conseguiu Raquel, ele já queria dar no pé, queria ir embora. Já fiquei tempo demais, já 14 anos já, agora eu vou embora. Se dependesse dele, tinha ido lá. Né? Então, se perguntasse: Abraão, você quer sacrificar o Isaac? Não. Faz sentido para você? Não. Mas por que você está fazendo? Porque eu creio nesse Deus. Eu confio nele e eu sei que ele sabe o que faz e o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Tem um versículo que diz assim: não compete ao homem dirigir seus passos. Quando você assume, né, o controle, em vez de deixar Deus te guiar, você faz escolhas erradas. Você pode tomar rumos errados. Você pode sair de Belém da casa do pão, como fez Noemi, e ir para Moabe e arruinar com a sua vida, arruinar com a sua casa, arruinar com a sua família, perder anos da sua vida. Então não compete ao homem dirigir seus passos. Quem sabe o que é melhor para mim é Deus. É Ele. Aqui no livro de Isaías 55 diz assim, 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vamos juntos? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Diga: nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então não é a sua mente que tem que guiar você. Não são os seus pensamentos que têm que prevalecer. Eu acho, eu penso, mas não faz sentido para mim. Se faz para Deus, confia. Eu preciso pensar os pensamentos de Deus, buscar a mente de Cristo, me alinhar à palavra, porque o que eu penso pode estar errado, mas o que Deus pensa, que é o que Ele fala, é o que está escrito, nunca está errado. Amém, gente? A palavra de Deus são os pensamentos dEle. Deus não sabe errar. Ele não erra. Aqui em Jó 36, 26, eu vou ler na Almeida, NVI e também na Mensagem. Diz assim, Jó 36, 26. Na Almeida diz assim: eis que Deus é grande. Diga comigo: e nós o não compreendemos. Na NVI: como Deus é grande. Diga comigo: ultrapassa o nosso entendimento. Na Mensagem: dê uma boa olhada, veja como Deus é grande, infinito. Diga comigo: maior que tudo que você possa imaginar ou compreender. Então Moisés imaginou os rebanhos, imaginou os peixes sendo apanhados, mas não imaginou codornizes chovendo num raio de 30 quilômetros a uma altura de 90 centímetros. Então nós não temos cabeça para acompanhar Deus, imaginar o que Deus pode ou não pode fazer. Então se Ele disse que pode, que vai fazer algo, eu preciso crer. E não me prender às circunstâncias, não me prender às minhas próprias limitações, ao que eu tenho, não tenho. Porque essa mania, esse hábito de listar, né,
o que não temos, como fez Moisés, mas Senhor, quem sou eu não sei falar, sabe? E apresentando argumentos, você vê que todos foram sendo quebrados. Eu não sei falar, Senhor. Moisés, quem deu a boca ao homem? Eu vou te ensinar o que tem que falar. Eu vou te ensinar. Mas e se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? Tudo preocupação inútil, que revela o foco no lugar errado, né? Ele devia estar focado em Deus, porque se Deus falou algo e me fez uma promessa, quem vai cumprir é Deus. O cumprimento depende do agir de Deus. Eu tenho que obedecê-lo, fazer o que ele me pede, mas quem vai trazer aquilo à existência é Deus, quem vai tornar aquilo realidade é Deus. Nós não temos poder, mas Deus tem. Nós não podemos, mas Deus pode. Eu não sei como, mas Ele sabe. Eu não vejo um caminho, mas Ele abre o caminho no meio do mar. Então, o seu poder, coloca novamente na mensagem, o 36. Maior que tudo que você pode imaginar ou compreender. Jó 5:9 diz assim, na Almeida, ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Na NVI, ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Agora, na mensagem 8 e 9, que diz assim, se eu fosse você, correria para Deus e me atiraria em seus braços de misericórdia, pois Ele é grandioso e seus feitos são inefáveis. Não há limite para os seus milagres. Ele dá a chuva sobre a vasta terra, envia água que rega os campos, levanta o humilde, dá segurança ao aflito, e aí segue falando. Mas está aí, se eu fosse você, correria para Deus e me atiraria em seus braços. Se jogue em Deus. O que Deus te dirigir a fazer, faça sem questionar, sem racionalizar, sem conjecturar. O que Deus te pedir, dê a Ele. O impulso que você receber do Espírito, que é aquela coisa que vem você, sabe que Deus está falando com você, está te pedindo algo, está te impulsionando a ter uma atitude. Sabe aquela coisa, o Jesus andando sobre as águas e o Pedro vendo aquilo, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. De onde veio isso? Veio do Espírito. Veio do Espírito. Se é o Senhor, então manda eu ir ao teu encontro. Aí Jesus diz, vem. Vem, quer dizer, não tinha nenhuma lógica aquilo. Era uma loucura aquilo. Ele não disse, não, fica aí, no barco é mais seguro. Não, vem. Aquele impulso veio do Espírito. E a palavra foi liberada. Venha. Então, se Deus está me dirigindo, se o Espírito já colocou algo em mim, e eu tenho a palavra de Deus me impulsionando, me dando respaldo para agir, para tomar uma decisão, para enfrentar algo, para sair, para romper, para plantar, não sei. Muitas vezes nós já temos lá dentro, o Espírito já colocou, a palavra tem vindo, está faltando o quê? Ação, atitude, ousadia, coragem, os passos de fé para o sobrenatural acontecer. E o que está impedindo esses passos, essas atitudes? O que vão pensar, o que vão falar, e se isso, e se aquilo, e se aquilo outro? N pensamentos que passam e que subjugam o que já foi colocado pelo Espírito, a palavra que já foi liberada. Por isso que a Bíblia diz, leve cativo todo pensamento, sentimento,
argumento. A obediência a Cristo. Deus coloca coisas em nós, a palavra vem, muitas vezes, né, como um respaldo, é isso, vai, faça. Mas a pessoa, ao invés de focar na palavra, focar naquilo que Deus colocou dentro dela, está focada naquilo que é irrelevante, está com medo do que vão pensar, está com medo da rejeição, está com medo de dar errado, está com medo de fracassar, está com medo de alguma coisa ruim acontecer. E não age. Para finalizar, Isaías 40, 28, diz assim, coloca para mim, Isaías 40, 28. Na Almeida: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Na NVI, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto. Diga, sua sabedoria é insondável. Então, resumindo, não tenta entender Deus. Se atenha em obedecê-lo, em crer nele, em fazer aquilo que ele está te impulsionando a fazer. E você vai ver os resultados. Você vai ver a glória desse Deus surgir na sua vida. Ele é a sua sabedoria insondável, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então não dá para entender Deus com a nossa mente. O que Ele me disser vai me parecer loucura, vai me parecer sem sentido muitas vezes, porque Ele está além. Seus pensamentos estão muito acima dos nossos. Então Ele vê saída onde nós não vemos. Ele tem solução para aquilo que nós não temos. Eu posso não saber como, mas tem um jeito, tem uma saída, tem como. Se Ele falou, Ele faz. Amém, gente? Não racionalize. Olha só a ideia que Deus deu para Jacó. Faz listras e coloca no bebedouro. Tem alguma explicação para isso? Leva isso para um cientista, para um biólogo. Leva essa informação para ele. Rebanhos nasceram, listrados, salpicados, porque foram feitos listras nos galhos e colocados no bebedouro. E quando os rebanhos iam lá, e se acasalavam diante do bebedouro, bebiam daquela água. Isso influenciou na genética, isso mexeu no DNA, e eles nasceram assim. O que o homem natural vai falar, vai dizer para você, se você der essa explicação? Você está louco. Me conta, isso é piada. Entendeu? Isso é piada. Mas foi o que a Bíblia diz que Jacó fez, e foi o que aconteceu. Amém, gente? Então, confie nas direções que Deus tem te dado. Deus fala conosco, coloca coisas em nós, a palavra vem muitas vezes, dando esse respaldo para você agir, tomar as decisões necessárias, que talvez muita gente não vai compreender, nem você entende direito, mas faz, Em Deus você pode pagar para ver. Na carne, se você paga para ver, você vai ver destruição. Aí eu vou arriscar, vamos ver, vamos tentar formar família usando a serva. Na carne, o resultado é destruição e derrota. Mas no Espírito, Deus colocou, você tem uma palavra te dando respaldo, ouse, seja ousado e arrisque, e Deus vai te honrar. Amém? Fique em pé, pega o seu propósito nas mãos e vamos falar com Deus. Vamos apresentar, consagrar mais uma vez os nossos propósitos ao Senhor.
E se Deus já te deu uma direção, comprometa-se a sair daqui decidido a obedecer. Seja ela qual for. Às vezes romper com algo, sair de um lugar, enfrentar uma situação, dar início a um projeto. Parecia uma loucura o Neemias deixar lá o palácio do rei Artaxerxes, onde ele servia como um copeiro, ele não era um engenheiro, um arquiteto, alguém que entendia do assunto, mas foi quem Deus incomodou. Aliás, Deus incomodou outros também. Não creio que Deus esperou 120 anos para colocar no coração de alguém o desejo de mudar aquela situação. Com certeza outros foram incomodados, impulsionados. Mas é isso. Às vezes Deus coloca coisas em nós e nós racionalizamos. Mas espera aí, eu sou um copeiro. Quem sou eu? Eu vou chegar lá e vou falar que Deus colocou no meu coração para restaurar. O que vão pensar? O que vão dizer? Né? E eu estou a quilômetros de distância. O problema não é meu. Quem sou eu? Tanta coisa podia ter passado, e acredito que passou sim na mente de Neemias. Tantos pensamentos e vozes ele ouviu, mas ele ficou com aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele creu naquilo que Deus colocou no coração dele. Ele nutriu aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele se concentrou naquilo que Deus colocou no coração dele. Ele não sabia, ele tinha informações de como estava Jerusalém, mas ele, diferente de hoje, né, que você pode, através do seu celular, mandar uma foto, fazer um vídeo e mostrar como algo está, como você está, como uma situação está. Ele só tinha informações. Só quando ele chegou lá que ele viu a gravidade da situação, como tudo estava destruído. Durante o processo nós vemos a luta do diabo através dos seus instrumentos para desencorajá-lo. Então eu creio que o diabo tentou desencorajá-lo de iniciar, de abraçar o projeto, como tentou durante o processo. Mas Neemias focou a coisa certa, focou o que Deus colocou no coração dele. Não havia sentido ele deixar o palácio, sua posição privilegiada, para ir lá e enfrentar aquela situação. Mas se ele não tivesse feito tudo isso, nós não teríamos uma história tão impactante, uma biografia tão forte. O que seria de nós sem esses exemplos? O exemplo de Neemias. O que seria de nós? Nós precisamos de exemplos, de histórias assim. Para quê? Para crer que se Deus fez, se Deus usou alguém dessa maneira, Deus pode me usar da mesma forma hoje. Se Deus levantou um copeiro para restaurar os muros de Jerusalém, para mudar a situação de toda uma nação, então Deus pode fazer o mesmo por meu intermédio. Deus pode me usar para mudar a situação da minha casa, da minha família.
da empresa onde eu trabalho, Deus pode me levantar. Em nome de Jesus, creia no que Deus tem colocado no seu coração e nas direções que Ele tem te dado, e dê os seus passos de fé, e você vai ver as maravilhas insondáveis que Deus faz. Ele faz maravilhas insondáveis, diz a Bíblia. Coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar. Maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. O nosso Deus é grande. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Então eu quero que você coloque isso no teu coração. Talvez você está diante de situações que você não vê saída, não vê como pode ser resolvida, não vê como pode findar. Talvez tem situações que você, de forma natural, humana, não consegue ver, enxergar uma solução. Mas creia nisso aqui, ó. Eis que Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Ultrapassa o nosso entendimento. Então você não sabe como, mas Deus tem uma saída. Você não sabe como, mas Ele sabe exatamente o que fazer, como fazer. E como diz na mensagem, se eu fosse você, correria e me jogaria aos braços desse Deus misericordioso. Se eu fosse você, correria para Deus e me atiraria em seus braços de misericórdia, pois Ele é grandioso e seus feitos são inefáveis. Não há limites para os seus milagres. Abraão nunca tinha ouvido que alguém havia ressuscitado. Isso não foi um limite, um problema. Bom, eu nunca ouvi que Deus possa ressuscitar, mas se Ele tiver que ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Então vamos, em nome de Jesus, levanta o seu propósito aos céus e comece a falar com Deus e reconhecer a grandeza dEle. Diga para Deus: Senhor, se eu for olhar para a minha situação, para as minhas condições, se eu for olhar para mim, Senhor, eu vou duvidar. Eu vou dizer que não dá, que eu não posso, que eu não consigo. Eu vou fazer como Moisés fez. Vou dizer que eu não sou a pessoa certa, que eu não tenho essa capacidade, que eu não consigo ir além. Mas o Senhor está dizendo que tem coisas maiores, que está me levando para lugares que eu ainda não fui. Se o Senhor está me fazendo promessas tão grandiosas, então, Senhor, eu me limito a crer no Senhor, a confiar no Senhor. Eu me jogo aos teus braços, eu me jogo nos teus braços, e eu creio, meu Deus, que não há limites para o teu poder. O que eu não consigo resolver, o Senhor consegue. O que eu não posso dar jeito, o Senhor pode dar jeito. O que a medicina não pode fazer, o Senhor pode fazer. Senhor, eu já falei, eu já conversei, eu já orientei, eu já cobrei, eu já exigi, eu já briguei com aquele familiar, mas não há nada que eu posso fazer para mudar a mente, para mudar o coração daquela pessoa, mas o Senhor pode. O Senhor sabe. Eu já esgotei todas as minhas alternativas, meu Deus, mas o Senhor sabe o que fazer. O Senhor pode trocar aquele coração de pedra por um coração de carne. O Senhor pode, meu Deus, dar jeito àquilo que eu, com a minha força, minha capacidade, meus argumentos, não pude. Em nome de Jesus, mostra a Deus a sua fé. Diga: Senhor, entre a ação da minha vida. Eu creio na tua grandeza. Eu creio, meu Deus, no teu poder. E eu sei que operando o Senhor ninguém pode impedir. Meu Deus, faz de novo o que o Senhor fez no passado, na vida de tantos, meu Deus, que creram. Faz na minha vida, porque eu creio. Opera, Senhor, o impossível, o inusitado, o sobrenatural na minha vida. Opera, meu Deus, age na minha casa agora, age na minha saúde agora, age, meu Deus, no meu financeiro agora. Vira esse cativeiro agora, Deus, em nome de Jesus. Clama a Deus por mudança, por restauração.
Clama a Deus. Clama a Deus agora. Diga: Senhor, eu não aceito mais viver essa situação. Eu não posso dar jeito. Eu não posso mudar. Eu não posso, meu Deus, trocar aquele coração. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode dar jeito. Meu Deus, eu não tenho condições de sair dessas dívidas. Eu não me vejo com capacidade para ocupar aquele cargo. Mas eu creio que o Senhor pode me fazer sobressair, me colocar, meu Deus, por cabeça aquela empresa, colocar nas minhas mãos. Senhor, talvez você concorre com gente bem mais capaz que você, com muito mais potencial, capacidade, habilidade, mas Deus pode fazer você sobressair. Tinha Arão que falava bem, falava melhor que Moisés, mas Deus levantou Moisés, não pegou mais capacitado, não pegou. Então Deus não está preso a isso, Deus não está preso a nada, Deus está preso à nossa fé. Tanto que Ele diz: seja feito conforme a sua fé. Você vai ter o que você acredita. No que você acredita, começa a dizer a Deus: eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito nisso, Senhor. Eu acredito no meu lar restaurado, no meu familiar, meu cônjuge, meus filhos, meus pais salvos, libertos. Eu acredito, Senhor. O médico disse, a medicina diz que não tem jeito, mas eu acredito, meu Deus, na cura, na libertação, na minha saúde perfeita, na saúde do meu familiar restaurada, em nome de Jesus. Senhor, disseram para mim que eu não tenho perfil daquela empresa, mas é lá que eu quero trabalhar. Disseram para mim, Senhor, que eu não tenho capacidade para assumir tal cargo, tal posição, mas eu creio que o Senhor pode me capacitar, que o Senhor pode me erguer, em nome de Jesus. Disseram que eu não vou conseguir, disseram que eu não sou capaz. Talvez você não está além justamente por isso, porque pesa o que disseram, pesa o que falaram. Está como Moisés: e se disserem, e se falarem, e se fizerem? Não é o que alguém fala, faz, que determina a sua vida, mas é o que você pensa, o que você fala, o que você faz. Talvez disseram que você não pode, mas Deus está dizendo que você pode além, você pode mais. Deus está dizendo para mim, para você: você é melhor que isso, você pode ir além, você pode mais. Eu tenho mais contigo. Levante-se, creia, dê seus passos de fé, sai do barco, ouse, arrisca, seja específico, sonhe alto, sonhe grande, pois como imaginou na sua alma, assim é. Não limita a Deus, apenas creia, creia e Ele vai agir. Oh meu Deus, eu oro, meu Pai, para que nesse momento a palavra esteja levantando, impulsionando, Senhor, tomando cada vida que aqui está. Meu Deus, que ela, meu Pai, seja tomada por uma fé, uma convicção, uma certeza, meu Deus, de vitória, de mudanças. E mudanças, meu Deus, impossíveis, realizações impossíveis, porque quando nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, o que mais vemos são pessoas improváveis, cheias de limitações, de falhas, e nada disso foi um problema quando creram. O Senhor pegou Abraão, um velho, Senhor, um velho de 100 anos de idade, e levantou a partir dele o seu povo, a sua nação. Dele procedeu povos, nações, reis. Então tinha nações dentro dele, tinha reis dentro daquele homem. E o Senhor quer que acreditemos que tem coisas grandiosas, tesouros escondidos dentro de nós, que nós temos que fazer sair para fora, e através da fé, é crendo, é não se prendendo às circunstâncias, é não olhando para as suas próprias limitações, é olhando para o Senhor, é se concentrando no Senhor e naquilo que o Senhor tem dito, que nós vamos, meu Deus,
viver o que fomos destinados a viver, a vida poderosa, pesada de glória que o Senhor tem para nós. Levanta o teu povo, Senhor, que sai daqui um povo forte, de cabeça erguida, cheio de fé, ousado, destemido, que ela saia daqui, Senhor, para ir lá, meu Deus, pisar, ungir, tocar naquilo que ela sonha, deseja. Talvez, meu Deus, ela deixou de sonhar, que ela volte a sonhar. Talvez ela abriu mão já de sonhos, se envolveu tanto com as circunstâncias, com os acontecimentos negativos, com as más notícias, e tem permitido que isso defina a sua fé, no que ela vai crer, no que ela vai acreditar. Não, Senhor, ela tem que crer na tua palavra. Esse é o ano das bênçãos de José, esse tem tudo para ser o melhor ano e será um ano de abundância, meu Deus, em todos os sentidos, de paz, de alegria, de prosperidade. Meu Deus, esse é o ano que nós vamos crescer sobremaneira. Comece a declarar isso: eu vou crescer sobremaneira, porque lembra da palavra profética? José é uma árvore frutífera, e seus ramos crescem de forma a ultrapassar os muros. Então declara que você vai romper barreiras, vai ultrapassar limites, você vai muito além do que você mesmo pensa, imagina ser capaz. Comece a declarar isso: Senhor, eu creio na palavra profética que foi liberada para mim nesse ano, e eu declaro que eu sou uma árvore frutífera, e que bênçãos de todo tipo irão repousar sobre a minha cabeça, e eu vou viver a melhor fase, o melhor tempo da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu vou cavalgar em lugares altos, minhas circunstâncias serão mudadas, nada vai ficar como está. Eu vou terminar os 52 dias com a boca cheia de riso, vivendo a glória do Senhor como eu nunca vivi, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante-se no Espírito e faça declarações poderosas por sua palavra, por suas promessas do Senhor. Tira o foco daquilo que é irrelevante, tira o foco de tudo aquilo que tem te bloqueado, te intimidado, tem feito você recuar, abrir mão de algo. Tira o foco, em nome de Jesus. Deus nos quer vivos, porque Ele é Deus de vivos, não é Deus de mortos. E uma pessoa que não sonha, uma pessoa que deixou de sonhar porque se envolveu com os acontecimentos, com as más notícias, é uma pessoa que só tem um coração batendo, mas já está morta. Deus te quer sonhando, sonhando, declarando, profetizando. O Senhor disse para José: olhe e veja. Faça isso agora, olhe e veja. Olhe e veja o que você sonha. Visualize o teu final do ano, como você vai terminar esse ano, onde você vai estar, vivendo que tipo de vida, vivendo que resultado. Olhe e veja. Olhe, veja, profetiza e tome posse dessa realidade, em nome de Jesus. Senhor, eu concordo com as vitórias, com as realizações. Eu ligo na terra para ser ligada nos céus. Eu tomo posse, meu Pai, de todos que estão nessa fé, todos que estão recebendo e misturando com a fé a palavra que tem recebido, que tem saído desse altar. Que todos possam terminar 2021, meu Deus, Senhor, tomado pelas bênçãos, vivendo todo tipo de bênçãos, bênção dos altos céus, bênção das profundezas, bênçãos do ventre, meu Deus, que ela seja abençoada em tudo, em todas as áreas, meu Deus, que ela termine esse ano podendo dizer que foi o melhor da sua vida até então. Em nome de Jesus, eu ligo cada oração na terra para que seja ligada nos céus, e agradeço pela obra que o Senhor está fazendo. E, meu Deus, concluirá na vida dos perseverantes. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém.